Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, João Vasconcelos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Os meus cumprimentos são extensivos ao Sr. Comendador José Arruda, da Associação dos Cientes das Forças Armadas, e também aos dirigentes das associações profissionais militares aqui presentes. Sr. Ministro, nesta primeira intervenção, iria a termo a questões concretas de orçamento, ao contrário, pelos vistos, de outros grupos parlamentares que resolveram teorizar, enfim, outras situações, não tendo em conta a matéria orçamental, e aqui ia-me referir, em particular, à questão da condição militar e também ao Instituto de Apoio Social das Forças Armadas e ao Hospital também das Forças Armadas. Sr. Ministro, todos nós sabemos, enfim, pelo menos o grupo parlamentar tem essa convicção que, nos últimos tempos, com este Governo, a condição militar não mereceu as devidas atenções da parte deste Governo. E é por isso que tem havido descontentamento dos seus profissionais, tem havido manifestações, e, efetivamente, não foram dados os passos necessários que se impunha nesta matéria. Portanto, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda espera. É bem sei que o PSD e o CDS ficam muito aborrecidos com isto porque provocaram uma política terra queimada em relação aos trabalhadores, ao povo, aos serviços públicos no outro governo e que também atingiram a condição militar. Dê-me só um minuto, por favor. Obrigado. Os apartes são naturais, mas era bom que pudéssemos ouvir o Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, como estava a referir, é que este Governo, portanto, tenha um pouco mais de atenção, também primando pelo diálogo com as associações, tendo em conta as suas reivindicações. Efetivamente, é uma matéria muito importante, quer se queira, quer não, e o diálogo, portanto, é sempre bem-vindo da parte agora, também da parte do Sr. Ministro, que parece-me que não foi aquilo que existiu com o seu antecessor de forma mais concreta possível. Relativamente ao IASFA, todos nós sabemos os problemas financeiros que este Instituto, muito importante para a condição militar e o apoio social, representa. O que eu queria perguntar é que passos concretos, que medidas, efetivamente, o Governo tem para resolver, para solucionar os problemas financeiros e de resposta que este Instituto atravessa. Referindo também ao Hospital das Forças Armadas, Sr. Ministro, portanto, nós todos sabemos que em 2012 houve uma concentração de 4 hospitais, portanto, no chamado Hospital das Forças Armadas, portanto, o Hospital Militar Principal, o Hospital Militar de Belém, o Hospital da Marinha e o Hospital da Força Aérea. O argumento utilizado pelo anterior Governo era uma questão de racionalização, era uma questão de custos. Também sabemos que o Hospital Militar Principal foi cedido à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Hospital Militar de Belém à Cruz Vermelha. Portanto, Sr. Ministro, houve aqui uma redução muito grande de efetivos, tanto militares como civis, 824 efetivos, 314 militar, menos 25%, e 510 a nível civil, menos 43%. E o que se verifica é que estes dois hospitais que há pouco referi, que estão desativadas, que foram cedidas àquelas 2 instituições, mas aquele que foi cedido à Cruz Vermelha Portuguesa, já houve uma reversão da parte do Governo, da parte do seu antecessor. São 400 camas que podiam, efetivamente, colmatar muitas dificuldades a nível de saúde, a nível sanitário, como hospitais de retaguarda, por exemplo, e os seus, portanto, os militares e as militares reclamam, efetivamente, que haja aqui uma reversão destas entidades, de uma a duas, que eu perguntava ao Sr. Ministro se o Governo vai ter uma atenção especial para estas 2 estruturas que estão abandonadas e se pensa, efetivamente, fazer aqui alguma reversão e também tendo em conta o próprio Serviço Nacional de Saúde, extensivo aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com a regularização dos precários, a regularização extraordinária dos vínculos precários. É evidente que, no âmbito da defesa, não atinge uma dimensão como noutros serviços da administração pública, que eu perguntava ao Sr. Ministro se
em que ponto da situação se encontra este programa de reintegração dos vínculos precários também. Nós temos, por exemplo, portanto, no estabelecimento da modernização militar e também no próprio Hospital das Forças Armadas, em que ponto da situação isso se encontra. Por outro lado, efetivamente, vê-se que a proposta de orçamento e na nota explicativa que nos foi entregue, também se fala aqui nos docentes das Forças Armadas, o apoio é considerável, portanto, é importante ter em conta também, portanto, este setor, que apesar de tudo deram aquilo que foi possível, portanto, no tempo passado, mas é preciso ter atenção também a essas pessoas, que medidas, efetivamente, pensa o Governo tomar neste sentido. E agora ia-me referir, que também aqui já foi referido, na questão das Forças Nacionais Destacadas. É verdade que temos aqui uma dotação orçamental de 60 milhões de euros, há aqui um reforço de 7,5 milhões de euros. O Bloco de Esquerda discorda, efetivamente, destas Forças Nacionais Destacadas, nomeadamente para teatros, para operações e para, mesmo por vezes, com a assinatura de missões humanitárias e de paz, porque muitas delas não têm a ver com missões humanitárias e de paz. No fundo, é para fazer face a problemas criados por outras potências. Refiro, por exemplo, mesmo na República Centro-Africana, que é uma situação bastante perigosa e que, onde existem lá muitas milícias, mas por vezes também não se sabe de que parte estará o Governo. O Governo apenas controla um quinto do território. Por outro lado, sabemos que é um território muito rico em matérias-primas, em diamantes e outros, não é? Portanto, o nosso receio é que Portugal esteja aqui, enfim, no âmbito desta missão humanitária, mesmo sob égide da ONU, que esteja aqui, enfim, a dar o aval a situações que não são desejáveis. E já agora, Sr. Ministro, a credibilidade de Portugal afirma-se não por ter forças nacionais destacadas nestes centros de operações. Temos países, por exemplo, da Europa, que não primam por este tipo de missões. Aliás, rejeitam este tipo de missões e não deixam de ser menos credíveis do que Portugal. Por outro lado, também é sabido, em situações como, por exemplo, na Lituânia, forças nacionais destacadas, com receio ou para fazer frente às possíveis ameaças russas. Bom, mas isto são jogos de guerra perigosos, e que Portugal não deverá enverdar por uma espécie de histeria russa que não sabemos onde irá terminar. Portanto, são despesas, no nosso entender, que são supérfluas. Devia ser canalizadas estas despesas para aquilo que faz falta, para a condição militar, para a saúde, para a educação, para o investimento. É necessário, efetivamente, ter em conta as prioridades. Bom, diz-se que o dinheiro, as verbas não são suficientes. Eu vou já terminar. Mas, Sr. Ministro, é preciso ter em conta as prioridades políticas. Eu refiro, por exemplo, só para as PPPs rodoviárias, são 1.500 milhões de euros. E, segundo dados do Eurostat, Portugal gasta mais 1.100 milhões do que aquilo que devia gastar, que o preço razoável seria 400 milhões. Portanto, Sr. Ministro, eu já pensei que o PSD, o CDS e o PS não gostam que se fale nisto. Mas é verdade. Portanto, é necessário ter em conta aquilo que é real para o país e não engordar privados e concessionárias privadas em prejuízo daquilo que devia de ser, o que Portugal devia fazer, ter em conta as necessidades reais do investimento. Era só, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.